Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no programa Mitologar. Nós começamos a falar sobre mitologias de seres extraterrestres e hoje os personagens da vez são os reptilianos. E também todas as teorias de conspirações referentes a este povo. As teorias em raças reptilianas, também conhecidas como teorias das conspirações reptilianas ou reptilianos, são um conjunto de crenças pseudocientíficas que afirmam que seres reptilianos, humanoides, disfarçados de humanos, controlam secretamente o mundo e a sociedade humana, bem como o universo. Origens e popularização dessas histórias, né? A ideia de seres reptilianos com inteligência e capacidade de se disfarçar de humanos surgiu em obras científicas e fantasia, como os contos de Robert E. Howard, criador de Conan, e as histórias de Lovecraft, né? No entanto, a teoria ganhou popularidade na década de 90 com o trabalho do escritor britânico David Icke, que afirmava que muitos líderes mundiais, incluindo membros da família real britânica, são reptilianos disfarçados. Os argumentos para isso. Os defensores da teoria da raça reptiliana argumentam que esses seres controlam o mundo através de organizações secretas, como os Illuminati, por exemplo, e manipulam eventos globais para seus próprios fins. Eles afirmam que os reptilianos se alimentam de energia humana negativa, como medo, raiva, e buscam estabelecer uma nova ordem mundial totalitária. Controlar o mundo e a humanidade, os reptilianos disfarçados de humanos infiltram-se em posições de poder e governos, empresas, instituições financeiras e organizações secretas para manipular os eventos mundiais e controlar a população humana. Bem, aí nós temos duas questões. Uma, que é essas teorias da nova ordem mundial, né, esse totalitarismo mundial, que eu já expliquei no vídeo passado. Quem assistiu no programa O Papo É, nós estamos falando sobre essas teorias da nova ordem mundial. E fechei esse tema falando sobre China, especificamente, o que acontece de fato. Então nós vemos que esse pano de fundo, esse cenário, acaba dando ilustração para que essas teorias, como que eu acabei de falar, ganhem força. Depois, a questão do medo, raiva, ódio, como fonte de poder de alimentação vital para esses seres. Bem, não vou entrar no mérito, porque não sou cientista, eu nunca vi um reptiliano, mas é inegável que teorias da conspirações, problemas financeiros, desordem política, desordem social, esfacelamento da identidade ética humana. Eu não vou falar nem moral, porque moral ela muda com o tempo. Cria-se, né, um aparato, um terreno fértil para crescer todo e qualquer tipo de desânimo, de falta de identidade humana, de descredibilidade, de incerteza, de medo, de raiva, de rancor. Então, o que acontece? Aliados a todas essas situações inerentes, se sejam verdade ou não, existe uma raça alienígena por trás, a estruturalização da nossa sociedade e a manutenção dela está gerando esses tipos de desconforto. Por quê? Porque, como eu falei, e vou repetir N vezes, não existe ser humano fabricado em série. Pode ter 50 mil pessoas com o mesmo nome igual ao meu, e nenhuma dessas 50 mil serão idênticas a mim. Assim como a você, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus netos, teus pais. Não existe ninguém que vai ser igual. Possa ter o mesmo nome, às vezes pode ter o mesmo sobrenome. Eu descobri algumas pessoas que têm o mesmo sobrenome que o meu e não são meus parentes, nem de sangue. E nem por isso somos iguais. Nem por isso pensamos iguais.
agimos iguais, refletimos a vida iguais e reagimos às coisas da vida iguais. Portanto, essas teorias elas são agrupadas de forma a fazermos pensar que existe uma força ou um povo acima toda essa totalização chamada sociedade humana que mexe em seus pauzinhos, né? Como se nós fôssemos bonecos de ventrílocos e eles manipulando o ser e existir dos acontecimentos. Volto a dizer, independente se realmente exista ou não uma conspiração reptiliana, que estes povos alienígenas realmente estejam aqui no mundo, habitando, coexistindo, o final de todo o processo ainda é o meu sim e o meu não. A palavra final ainda é minha, a palavra final é sua. Portanto, acreditar a um ser alienígena disfarçado de humano, ou acreditar a uma instituição, uma organização, a outra pessoa, o que é de responsabilidade sua e minha, é no mínimo uma falta de caráter. Né? Essa é a realidade. Bom, no que tange estabelecer uma nova ordem mundial, que é acreditado aos reptilianos, porque buscariam impor uma ordem totalitária com um governo único, centralizado, para escravizar a humanidade e explorar os recursos do planeta. Volto a dizer, eu não preciso, diante de todas as situações que nós estamos vendo, que o próprio ser humano igual a eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nós não precisamos de nenhum ser extraterrestre para poder mostrar que nós estamos desgraçando a nossa Terra. Pelo nosso próprio ambição. Né? Por essa ambição desenfreada. Mas acredita-se a eles. Drenar a energia humana. Né? Os reptilianos se alimentariam de energia negativa gerada por emoções como medo, raiva, sofrimento, mantendo a humanidade em estado de caos, conflito para facilitar a coleta dessa energia. Bem, eu vou um pouco além. Eu acredito que todo esse sentimento que é posto em nós, ele tem um grau de forma de entorpecer a nossa mente para que pessoas como eu e você que lucram com esse entorpecimento da nossa mente possam se perpetuar no poder, principalmente no que diz poder político. Veja os acontecimentos de 2019 até a virada de 2022 para 2023 e o começo de 2023. E veja ainda 2024 e o presente ano como certas maquinações, tramas, até mesmo diabólicos, tentam fazer a manutenção de pessoas que a ficha já mostrou para todo mundo que não vale nada, que eles são o arremedo de ser humano, que são escrotos, essa é a palavra correta, e ainda assim tendem a enganar, ludibriar e fazer com que as pessoas sejam fantoches nas suas mãos para tentar manipular as coisas e ter o poder nas tuas mãos. Veja bem. E é claro que isso vai gerar um desconforto, uma certa descredibilidade, uma certa negação da sociedade, um estado de sofrimento constante. Se isso serve como forma de alimentação para um alienígena, é um prato cheio, vamos assim dizer. Dominar o universo. Em algumas teorias mais amplas, os reptilianos teriam parte de uma raça alienígena que busca dominar a galáxia e o universo, utilizando a Terra como um ponto estratégico em suas conquistas. Bem, o que eu posso dizer? A Terra é um dos planetas. Se isso for uma verdade, talvez seja, vamos colocar a Terra como um planeta teste, se der certo aqui, se apregou em outros planetas. Se a teoria reptiliana for verdadeira, nós somos um imenso terreno de testes de possíveis situações de domínio, e o que dá certo aqui pode dar certo em outros planetas? Não sei dizer. Quanto às evidências e controvérsias sobre os reptilianos. Primeiro, não há evidências científicas que sustentem a existência de uma raça reptiliana ou as veracidades das teorias das conspirações a eles atribuídas. Supostas evidências apresentadas pelos defensores da teoria são geralmente baseadas em interpretações de textos antigos, simbolismos
e alegações de contato com extraterrestres. Bem, de novo, eu não vou falar que não exista ou que exista. Eu vou dizer o que a ciência, o que a história, a ciência, a tecnologia que nós temos, que busca esclarecer essas coisas diz. Não tenho evidências. Mesmo porque, se fosse uma organização secreta, um grupo secreto, eles iriam esconder-se o máximo possível para que ninguém descubra. Entretanto, se existe todo um conglomerado de dominação, ele tem que fazer com que esse conglomerado tenha sucesso. Para ter sucesso, tem que haver convencimento. Nós vamos convencer o mundo inteiro. Olha quantos países. Não vai ter ninguém que vai... Epa, tem alguma coisa errada nesse bagulho aí, não? Não tem alguém que vai falar, peraí, tem alguma coisa que não está cheirando muito bem? Como diz o ditado, algo de podre no reino da Dinamarca, né? O que quer dizer com isso? Não está sendo muito claro. Tem alguém, sempre vai ter alguém, algum governo, uma instituição, que vai bater de frente com isso. Então, portanto, nós não temos muita clareza sobre isso, né? Bom, e é claro, né? Apesar das faltas das evidências, as teorias das raças reptilianas têm um impacto significativo na cultura popular e na internet, alimentando a imaginação de muitas pessoas e gerando debates acalorados em fóruns online e redes sociais. A teoria também é utilizada como pano de fundo para diversas obras de ficção, livros, filmes, jogos. É um terreno fértil. Imagina, falar de uma raça reptiliana que pode vir aqui e se transformar, moldar a um humanoide humano. Uma aparência igual a minha, tua. Que o universo eu não posso explorar através disso. Eu tenho uma mente, uma cabeça fértil para imaginar um universo inteiro sobre isso. E aí geram livros, filmes, jogos e por aí vai, né? Quando nós fazemos uma análise crítica sobre isso, nós temos que entender que, ao olhar nisso de maneira crítica, cético, questionando as fontes e as informações e buscar evidências que sustentem, né, a teoria que existem reptilianos, ou a falta de evidências científicas e a natureza conspiratória, coloca um campo da pseudociência e da crença infundada. Não quer dizer, eu acredito ou não, ou é verdade ou não. Por quê? Seja por evidências, por coisas especulativas, ou seja por falta de evidências realmente concretas. No caso, nós vamos concluindo esta ideia de que as teorias da raça reptiliana é um exemplo de como a imaginação humana pode criar explicações alternativas para fenômenos complexos e gerar narrativas envolventes, mesmo que não tenham base na realidade. Portanto, é fundamental nós termos, né, a ideia na nossa cabeça muito clara de saber distinguir, dividir, separar o que é fantasia e o que é realidade. Utilizando o pensamento crítico, analisar evidências, avaliar se aquilo que está acontecendo é verdade das informações que chegamos até nós. Na verdade, eu não preciso nem só falar dos reptilianos. Isso serve como plano de fundo para poder fazer uma avaliação de tudo. De tudo. De tudo. Por exemplo, você que tem a tia do Zap. Né? Todo mundo tem a tia do Zap que manda besteirol para você. Tem coisas que é legal, se você ri, tira um comentário. Eu, por exemplo, eu choro de rir com as teorias da Terra plana. Gente, eu me divirto. Por quê? Porque é um besteirol sem tamanho, desmedido. Mas tem gente que acredita. Por quê? Porque o seu senso crítico como pessoa, ela está fragmentada, para não dizer destruída. Me fala, em pleno século XXI, com satélites rodando no espaço que mostra a Terra, nosso planeta, em tempo real, você vê que ele é uma esfera. Ele já é mais do que comprovado, ele é uma esfera. E a gente acreditar ainda na planisferidade da Terra, que a Terra é plana, gente, é no mínimo uma comédia. É uma comédia. É de se rir, é de dar gargalhada. Eu me divirto. Da mesma forma das teorias conspiratórias. Nós estamos falando falamos no programa o Papo é sobre a Nova Ordem Mundial, e querendo ou não, acaba entrando aqui, porque coloca os reptilianos como os proeminentes difusores diretos, atuantes da Nova Ordem Mundial, onde eles vão dominar não só o planeta, mas todo o universo.
tanto para a sua sobrevivência, porque depende, né, de criar situações conflituosas que vão alimentar a sua existência como o próprio ser vivo, né, praticamente como se fosse um parasita, que depende de outro ser para sobreviver, como também a própria questão da sobrevivência de uma estrutura social onde os reptilianos são aqueles que dominam. O canal Comediante já esteve falando muitas vezes, e eu acredito que um tempo atrás, uns programas atrás, já andaram falando sobre reptilianos, enfim, né? Então cabe a cada um de você ter a sua própria teoria, o seu próprio pensamento, estudar, aprofundar-se, e aquilo que é, o que não é, e ponto final. De qualquer forma, eu acredito, assim como na teoria, quando nós falamos dos pleiadianos, cabe também aos reptilianos tirar de sua história, deste mito, um aprendizado prático para a minha vida, para a tua vida, e fazer disso algo melhor. Para mim, para você, para a sua descendência e para a sociedade que a sua descendência irá herdar, porque nós vamos passar. Hoje você está aqui me vendo e me ouvindo. Daqui a alguns anos, meu nome vai estar grafado numa lápide. Mas o que eu falei, o que eu meditei, o que eu discuti, está aqui, vai ficar eternamente. Enquanto a internet existir, o canal Pleiadiano existir, eu vou estar aí. E eu vou passar, mas a informação vai ficar. Outros vão assumir essa poltrona de viagem. Eu falo que isso aqui é praticamente uma cadeira interplanetária. Eu falo, né? Eu me sinto sentado numa cadeira de Star Wars, ou Star Trek, ou de Jornada nas Estrelas, né? Alguém vai tomar o leme da direção e vai continuar o trabalho. O fato é, o que nós fazemos com o aprendizado que nos é dado. Isso é o que importa. Me despeço por aqui, bom final de semana para vocês e nos veremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Até a próxima. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.